Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar dando sequência em como a gente pode estar construindo crianças fortes. Como eu falei no vídeo anterior, uma criança forte é aquela que sabe lidar com as suas emoções, que quando enfrenta situações de fracasso, ela não paralisa, ela luta para vencer, para continuar e que ela acaba sendo olhando para suas emoções e olhando para a emoção dos outros também. Ela é sensível quanto às emoções dos outros, entendendo que cada um reage de uma forma e acaba respeitando as emoções dos outros também. E para estar constituindo crianças fortes, estar construindo crianças fortes, nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E uma das primeiras responsabilidades que eu quero estar falando com vocês hoje é que precisamos nos conhecer. A gente precisa saber quem a gente é, quem que Deus nos construiu, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas fraquezas, no que eu preciso melhorar. Às vezes na educação a gente é falho e que é normal, nós não conseguiríamos ser perfeitos e os nossos filhos precisam de mães e pais suficientemente bons, não perfeitos. Mas a gente precisa aprender com as nossas falhas. E quando a gente erra, pedir perdão, buscar, mostrar para os nossos filhos de que a gente também erra. E isso a gente acaba permitindo que eles errem também, né? Quando eles veem que a gente erra e que a gente reconhece e busca fazer diferente, eles têm a permissão, né? Uma permissão, podemos dizer, de que eles também podem errar. E que se errar, tudo bem, eles vão voltar atrás, eles vão ter um grande aprendizado, né? Porque as nossas aprendizagens, elas acontecem de uma forma grandiosa a partir do erro, né? Que daí a gente volta e faz diferente e repensa e avalia aquela situação, né? Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, precisa entender porque algumas coisas nos incomodam tanto, outras coisas não, porque eu sou tão permissiva em alguns momentos, porque eu tenho dificuldade de lidar com a frustração dos meus filhos, né? Então a gente precisa olhar para nós, a gente precisa se conhecer, saber quem eu sou Nicole, né? O que eu tô transmitindo para os meus filhos de algumas coisas, porque às vezes acontece alguma coisa com meu filho na escola e às vezes é parecido com aquilo que tu passou na tua infância e aquilo dói em ti e tu quer resolver da melhor forma, como tu queria que tivesse resolvido contigo na tua época. Mas a gente precisa entender que a criança precisa passar por essas situações para aprender a lidar com ela, né? E não adianta a gente querer acelerar ou querendo tirar o sofrimento da criança, né? É a mesma coisa o casulo da borboleta. Ela tá lá e ela tem um tempo de maturação para vir a ser borboleta. Se a gente for lá e abrir o casulinho querendo que ela voe mais rápido, ela morre, porque ela tem um processo de desenvolvimento. E assim é com os nossos filhos também. Às vezes a gente não quer que eles passem por frustrações, ou a gente não quer que passe por uma situação, ou a gente tenta resolver as coisas da forma como a gente acha certo, por já ter uma maturidade. Mas se a criança não enfrentar aquela situação, ela não vai aprender. Se você ficar sempre resolvendo as coisas por ele vai ficar sensível, vai ficar uma criança fragilizada, porque no momento que tu não estiver junto, ele não vai saber o que fazer, ele vai ficar perdido. Então, por mais que seja difícil, às vezes, para nós, e eu digo que é difícil para nós, às vezes nem é para criança, ver eles passando por alguma situação difícil, a gente tem que buscar conversar com a criança, não deixar a maré, né? Agora te vira, resolve. Não, a gente tem que estar conversando e dando possibilidades de como ele vai estar resolvendo aquele problema, né? Como que ele vai estar conseguindo enfrentar aquilo e não fazendo por ele, deixando ele fazer. Porque às vezes é difícil para as crianças voltar atrás, pedir perdão porque errou, mas a gente precisa encorajar e nunca fazer por ele. Buscar sempre que a criança faça, que a criança vá e enfrente as suas dificuldades. Outra coisa muito importante, a gente escuta muito falar assim, porque antigamente a disciplina era no chinelo e todo mundo tá super bem, se desenvolveu, cresceu, aprendeu. E eu não quero agora nesse momento entrando nessa discussão da palmada, porque tem várias conversas, várias
né, que a gente pode estar aprofundando. Mas o que a gente precisa entender? Que o que aconteceu no passado, a gente não consegue, a forma de educação, a forma de limites que eram dados antigamente, a gente não consegue, na totalidade, estar replicando hoje, né? Porque as coisas mudaram, né? A criança de hoje não é a criança de 10 anos atrás. Então, sim, a gente tem que olhar para as coisas que foram feitas, como os nossos pais nos disciplinaram, como nossos pais nos ensinaram, pegarem aquilo que foi bom, o que você quer continuar, de princípios, de valores, tá continuando na sua família, mas não tá replicando a sua totalidade. Tem que estar olhando para o mundo que a gente está vivendo hoje e vendo qual é a melhor forma de estar disciplinando, de estar ensinando os teus filhos, né? E a disciplina e o limite é sempre buscando alcançar o coração da criança, não como uma forma de punição. Não pode ser só a causa-consequência. Aconteceu ação, punição. Né? O limite ele tem que ser voltado em amor, porque limite é amor. É a gente tornar a criança segura no ambiente onde ela está. Essa é o principal significado do limite. É um ato de amor, é um ato de obediência a Deus. Que Deus pede pra gente disciplinar, pra gente ensinar o caminho que os nossos filhos vão andar. Então, é entender que o limite é amor, que ele precisa existir, mas não de uma forma de punição, e sim por que a criança cresça, se desenvolva em amor. Outra coisa, e também voltando para a questão do passado, né? Antigamente, os dentistas eram chamados de tiradentes, porque acontecia uma situação no dente e que tu ia até o dentista, era perda total, tu perdia o dente. E hoje, com toda a tecnologia, com toda a evolução, as coisas não são mais assim. Às vezes a gente se frustra porque nosso filho tem uma cárie, né? Porque hoje tem toda uma linha de prevenção. E isso a gente precisa olhar também, né? Falando dessas coisas do passado, que antes no passado tinha coisas que não existiam na realidade. Antigamente as crianças não eram tão ouvidas, não eram, os pais não eram atentos aos que as crianças estavam sentindo, né? Isso é algo que vem com a atualidade. E como é importante, como a gente pode estar construindo adultos fortes, olhando para essa criança que está se desenvolvendo, né? Então, é muito importante também a gente olhar para a prevenção, né? Buscar a prevenção emocional dos seus filhos. E tirar o estigma, às vezes, de buscar um profissional é porque tá na doença, tá em sofrimento. Não, né? Hoje eu atendo tantos pacientes que estão buscando reconhecer o que estão sentindo, que eu, junto com a criança, ajudando os pais a olhar, né, para aquela situação de uma forma diferente, buscando a criança falar do que está sentindo, dar nome às suas emoções, nomear, né? Às vezes a criança está super irritada e só que não sabe qual a emoção, qual é o sentimento que está causando, onde foi o estopim que causou aquele sentimento, aquela emoção. Então, olhar para ter a prevenção, no que vocês podem estar prevenindo, né? Então, investir na prevenção é algo fundamental. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, que as suas crianças, elas vão aprender pelo exemplo do que você é, do que você é mãe, do que você é pai, o que ela aprende contigo. Né? A gente pode sim ensinar eles, pode estar dizendo o caminho que deve andar, ensinar as melhores formas, mas se isso não for uma verdade na tua vida, não vai ser uma verdade na vida dos teus filhos. Como uma alimentação, né? A gente sabe que as crianças não podem comer doces, mas se isso não for uma verdade tua, se tu não tiver uma alimentação regrada, se tu comer um exagero de doces, se a realidade familiar não for desse controle alimentar, desse equilíbrio alimentar, teu filho, enquanto tu tiver nesse controle, ele vai seguir. Mas quando ele puder escolher, ele não vai continuar nessa alimentação. Então, mesma coisa, cultinho familiar, que é tão importante, precisa ser valorizado, né? Sentar com as crianças, fazer o cultinho doméstico, falar de Deus para eles. Mas se os teus filhos nunca vê você tendo tempo com Deus, lendo a Bíblia, se ir na igreja é algo difícil, que te causa, que tu vai reclamando, porque tem que acordar cedo, porque tem que
tá indo, se ele não vê tu orando a Deus, tendo teu tempo de intimidade com Deus, ele vai ter sim uma bagagem, mas isso não vai ser uma realidade na vida dele. Não vai ser algo que ele vai estar buscando, porque ele vai olhar para ti. Ele vai olhar para o que tu faz na tua vida, o que é importante na tua vida. E isso ele vai estar seguindo de exemplo. Então, dei 2 exemplos, mas várias coisas na tua vida, como caráter, a forma como tu lida com autoridades na tua vida. Se ser submissa à autoridade é algo difícil na tua vida, não adianta tu ficar dizendo, tu precisa ser submisso ao teu professor, né? Mas tu chega em casa falando do teu chefe, falando o quanto é difícil, o quanto, né, dos teus conflitos. Então, as crianças são muito atentas. Elas estão dando atenção para as coisas que tu diz, para as coisas que tu faz. Se tu é alguém responsável no teu trabalho, se tu não é por qualquer coisinha que tu falte, né? Se tu tem uma responsabilidade, é isso que ele vai estar olhando, né? Às vezes tu falta o teu trabalho porque tá com uma dor de cabeça, com uma dor de barriga, ok, né? Mas daí tu cobra que teu filho não pode faltar na escola, né? Então a tua fala e o teu agir tem que ter uma coerência, tem que ter, tem que falar a mesma língua. O que tu fala e o que tu age tem que andar juntos. E queria estar trazendo um pouco, né, de alguns conceitos de como tá construindo crianças fortes. Tem muito mais coisas, né? Mas hoje eu queria estar fazendo essa introdução. E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso. E eu quero estar te desafiando a ser exemplo na vida dos teus filhos, a buscar a tua prevenção da tua saúde emocional também, a buscar estar te conhecendo, sabendo quem tu é, como tu foi criado, quais suas potencialidades, quais são as suas fragilidades. Busque se conhecer, busque saber quem tu é. Para te estar cuidando do outro, tu precisa estar bem contigo mesmo também. As tuas emoções precisam estar boas. Tu não vai construir uma criança forte emocionalmente se tu é imatura emocionalmente. Então a mudança começa em ti, a transformação começa em ti. E eu quero estar desafiando vocês a estar crescendo, a estar se desenvolvendo emocionalmente. Um grande beijo, até o próximo dia!